Pronto. Deu certo. Então, gente, como a Mari bem falou, né, a gente está mais uma tarde com o evento do PET HL, né? Eu sou a Cássia, Mari Léo, né, Mariana Mota e Leonardo Chaves, estamos na equipe da apresentação do PET Dialoga. E aí, com esse tema hoje, né, super importante, falando sobre as relações interpessoais, né, no ambiente acadêmico, né? A gente está vivendo em sociedade ainda, embora não fisicamente, né, convivendo, mas a gente está convivendo a partir das telas. Se a gente vive através das telas, a gente também tem conflitos através da tela. E aí, por vezes, a gente não consegue dialogar com os colegas, né? É um diálogo mais complexo, vamos dizer assim. E a partir dessa percepção, né, tanto diz por experiência própria, que além de a gente estar num grupo de pesquisa, além da gente estar no PET, na verdade, né, um programa, a gente também está fazendo trabalhos em equipe, está tendo que conviver virtualmente com um monte de gente, inclusive com os nossos, né, os nossos mais íntimos, porque todo mundo tem que ficar na sua casinha. E aí, eu e Mari, pensando nisso, a gente resolveu convidar uma pessoa, né, para falar sobre esse tema que é tão importante, né? A nossa convidada de hoje, né, é doutoranda, mestre psicóloga pela Universidade Federal do Ceará, né? Ela é especialista em educação ambiental, psicopedagoga institucional, né, também, e da saúde. Além disso, ela tem experiência, né, nas áreas de educação, com ênfase em processos educativos, docência e relações afetivas no contexto educacional, que é super importante. Ela é pesquisadora, né, de psicologia social, com ênfase em processos psicossociais, com a temática de classe, raça e gênero e interseccionalidade, né? Eu acho que vale até, inclusive, um convite, Mari, para o grupo de estudos, né, futuramente. E ela também atua como psicóloga clínica e professora, né? Seja bem-vinda, Francileuda, né? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e a fala é sua. Obrigada pelas palavras, pela apresentação. Boa tarde a todas, a todos, a todos. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, né, e formando esse grupo que eu acredito que nessa nova configuração nós somos um grupo que talvez se forme por esse momento, né? Nessa circunstância, de repente a gente formou aqui um grupo e a gente vai tentar, durante essa tarde, vincular de alguma forma. Eu acho que o primeiro desafio, né, quando se fala em relações, como é que a gente vai se relacionar no espaço e no tempo que nós temos, né? Então, assim, primeiro eu vou deixar aqui o convite para quem quiser se mostrar como eu estou me mostrando, né? Para que, de fato, concretize de uma forma mais próxima aí do encontro. Então, se quiser ligar a câmera, se quiser dar um oi, né? Eu sei que às vezes a gente faz isso no chat e funciona, mas quando a gente faz com a câmera, também funciona e não sei se é porque a gente te gosta muito da caricatura, né? Mas o olhar, o jeito que a gente sorri, o jeito que a gente gesticula, isso conta muito para dizer da gente, né? Então, nesse primeiro momento, eu quero saber quem é que está aqui. Não sei como é que vocês vão conseguir dizer que estão aqui, né? Eu não sei se vocês vão conseguir dizer só estando mesmo pela fotinha de vocês, ou se vocês vão dizer um oi aí pelo chat, já vou me calar, vou só dizer as opções. Eu não sei se vocês vão escrever um oi no chat, vão falar no microfone um oi, né? Ou vão ligar a câmera. São essas três formas. Nós somos 29 pessoas. Dá para fazer isso. Bora lá? Eu já dei meu oi, né? Sou Francileuda, a Cássia já me apresentou, então vou só dizer uma coisa que falta, que é o meu espaço, né? Eu sou de Tianguá. Tianguá é uma cidade do interior do Ceará que fica a 300 quilômetros de Fortaleza, perto de Sobral, não sei se vocês conhecem. E nesse momento, estou no primeiro ano do doutorado, né?
E estou aqui muito implicada em conversar com vocês sobre um assunto que nos atravessa tanto, né? Eu acho que por hora é isso que eu gostaria que vocês conhecessem de mim. Tem muita coisa, mas não dá tempo, né? Agora é com vocês aí. Quem quer dar um oi, dizer seu nome, de onde é que vem e tal. Eu sei que vocês fizeram isso no chat, mas qual a forma que você contribui para se vincular agora, nesse momento, a esse grupo aqui que chegou para você? Oi, a Bidinha, né? Sou da cidade de Maragogi. Léo, né? Foi o Léo que abriu? É o Léo aqui. Muito bem. Se o Léo não abre a câmera, eu ia imaginar ele de muitas formas, né, Léo? Mas agora vou imaginar certo. Fernanda, da Bahia. Baturité, a Sara. Quem mais? Lidiane, de São Sebastião do Passé. É isso? Da Bahia? Olá, Adriele, de São Francisco do Conde, Bahia. Fala, Virgínia. Acho que está desligado seu fone, será? Seu áudio. Pronto, estava desligado mesmo. Boa tarde. Eu sou professora da Unilab, meu nome é Virgínia Cavalcante e eu tenho eu tenho formação em Direito e mestrado também, e o meu doutorado é em Psicologia, porque eu trabalho com o tema assédio moral no trabalho, o que justifica o meu interesse em estar aqui para a gente conversar um pouco sobre essas relações de conflito. Mas assim, desde já eu vou lamentar um pouco, porque ontem eu fui convidada a dar uma palestra agora de 3 às 4 numa turma. Então eu vou tentar pegar um pouquinho aqui até 3 e pouco, porque eu sei que o pessoal nunca chega na hora, né? No outro eu vou ficar nos dois. Aí depois eu tento voltar, mas eu já pergunto se depois eu conseguiria o acesso à gravação, porque eu não vou poder interagir, mas eu tenho interesse em ver o que está sendo. E mesmo assim, eu entro depois que acabar aqui minha palestra com essa turma que eu fui convidada ontem, eu já estava, aí eu não consegui dizer um não. E assim, acho interessantíssimas as discussões quando envolvem psicologia, porque foi exatamente o que me motivou a ir para essa parte da psicologia. Ela trabalha muito mais com essa interdisciplinariedade, vendo sociologia, vendo as questões do trabalho de hoje em dia, e o direito ele já é um pouco mais limitado. E eu gosto muito da dinâmica da psicologia, utilizo muito nas minhas aulas que o direito nunca me trouxe isso. Então, assim, gosto mesmo de estar nos debates. E aproveitando, professora, quando a senhora falou que era de Tianguá, a minha avó, a minha família é de Tianguá também, a família Aguiar, a minha avó é Maria Aguiar Cavalcante, também é daquela região, de vez em quando eu estou por lá. Olha os Então, vínculos aí, tá vendo como já eram formados e a gente não sabia, né? Muito exato. bom, Virginia. Pronto, depois eu vou Virgínia, brincar. sobre a gravação, a gente vai postar no nosso canal do YouTube, né? A gente tem um canal do YouTube e a gente vai postar. Assim que terminar, que a gente já tiver a gravação, a gente posta, tá certo? Caso Tá você não consiga ótimo. postar, caso queira assistir novamente. Também, quem quiser assistir, enviar para outras pessoas, vai estar no YouTube. Tá Esse ótimo, obrigada, obrigada. viu? Tá De bom. nada, Eu desejo querida. excelente encontro aí para todos nós, tá? Um abraço. Obrigada, Virginia. Obrigada por ter ligado a câmera, por ter falado no microfone, né? Porque eu acho que isso faz muita diferença, né? Nos nossos encontros. E acho que um monte de gente falou aqui no chat, né? Sim, Fran, muita gente. Délio, a Clarice, Carecó, não sei se eu estou lendo direito, tá? Desculpa se eu errar. Fernanda,
a Viliane, a Sara, Marivaldo, Driele, Lidiane, Sara, Fernanda, então, obrigada por essa interação, né? E assim, acho que nossa conversa aqui, ela não vai poder ser de outra forma, né? Diga, Maria. Oi? Mari, tá travando. Falhou. Acho que a Mari ia tentar falar, não sei, mas travou, né? Bom, Quando ela voltar, né, ela dá continuidade. tá ótimo, tá bom. Então, assim, gente, nossa conversa aqui, não sei se eu vou conseguir, sabe, Cássia? Vou te chamar de Cássia. É Ana Cássia? Cássia, pode chamar de Cássia, Ah, agradeço. tá. Eu não sei se eu vou conseguir falar sozinha. Eu acho que em algum momento, antes do tempo que foi preparado aí, acho que eu vou pedir, eu vou convidar algumas pessoas a estar junto comigo, a trazer algumas, alguns, eu vou tensionar algumas coisas, alguns questionamentos, então eu vou trazer vocês para a nossa conversa e depois eu abro para a gente discutir, né, o que, que a gente foi falando, mas vou precisar do grupo para a gente estar junto conversando sobre esse assunto, que quem mais sabe somos nós mesmos, né? Quem mais sabe sobre essas relações somos nós mesmos, que vivenciamos ela de forma diferente, né? Então, assim que você se sentir à vontade para escrever no chat sobre alguma coisa que a gente está falando, ou ligar o microfone, não tem problema. Embora eu vou estar olhando para os slides agora, mas tem uma outra tela que eu estou vendo aqui vocês, então talvez eu consiga ver quando você falar. Senão as meninas me avisam aí, né, quando alguém quiser falar. Porque não tem problema. A hora que você quiser falar, por favor, se sinta convidado, tá? Então, as relações de conflitos em tempos de pandemia no espaço acadêmico. Para a gente pensar em algumas coisas, acho que algumas provocações, eu acho que é o máximo que a gente vai chegar aqui, porque pensar em resolutividade é algo bem mais complexo, né? E ia demandar muitas outras coisas. Mas eu acho que questionar, provocar, pensar, já pode nos ajudar muito, né? E para isso eu trouxe uma imagem que eu simbolicamente quero explicar para vocês o que que ela representa, né? Antes que eu explique, eu quero que você olhe para mim. O que que seria essa imagem? Tenta entender aí que imagem é essa. Pronto, a professora parece uma flor meio que brotando da rocha, né? Parece uma coisa, tipo, algo no sentido de, tipo assim, eu penso assim, né? Uma esperança em meio a um conflito, alguma coisa assim, algo de bom saindo daquilo que às vezes é muito rígido ou muito, como eu posso dizer, formal, sei lá, muito burocrático, parece uma coisa assim, né? Até a menina falou, quebrando a dureza. É realmente isso daí. Isso, Léo. Ou também pode ser uma dualidade, né? Enquanto não pensar nesse lado de que uma coisa dura, né? Uma coisa triste ou uma rocha sai uma flor, mas a dualidade, né? De temos momentos duros, temos momentos floridos, enfim, pensar mesmo como uma dualidade.
de cada ser, porque cada ser é um universo dentro de si, né? Isso. A Clarice colocou a luz no fim do túnel, a Adriele, algo árido, mas que conseguiu dar frutos. É bem isso que vocês colocaram mesmo, que o Léo colocou, que Mariana, pode me chamar de Mari, se quiser. a Mari colocou, né? E Clarice, Adriele e Sara. Sara colocou assim, mesmo parecendo impossível, uma flor nasce de uma rocha, ela floresceu. Exato. A impressão que me dá quando eu escolhi essa imagem, com tudo que vocês falaram, a impressão que me dá é como se fosse um chão, né, um fundamento, assim, uma base, que para nós, uma base onde ela precisa ser firme, onde ela não pode ceder, ela não pode romper, né, um cimento, uma calçada, uma pedra, uma rocha, e que quando acontece de romper ou ter uma fissura, né, isso pode se dar por um desgaste, um choque, né? É como se a sensação é como se fosse alguma coisa que desandou, né, no sentido do equilíbrio, né, da harmonia ali. E quando a gente pensa que essa fissura vai ser um problema, né, pode trazer problemas, inclusive, pode sim, pode trazer problemas, mas de repente também nasce aí, né, uma flor, né? A Fernanda colocou, me lembra músicas do Racionais, onde é colocado que mesmo onde se parece impossível, florescer a vida nos surpreende, né? Então, é exatamente isso, né? Daquilo que parece ser muito ruim, né? De uma fissura, tipo, um comprometimento, de repente a gente encontra nessa imagem, a gente encontra vida, né? Renascimento, florescendo, algo que reluz e que, assim, que de imediato ofusca até, né? A gente quase que não olha para o problema que é a rachadura ali, a gente olha para o reluzir, né, dessa flor. E eu trouxe isso bem muito para fazer um paralelo, sabe, com as nossas relações. Muitas vezes, quando a gente se relaciona, o conflito ele parece ser sempre negativo, né? Ele nunca é olhado como possível. E aí, aqui já, nessa nossa conversa, eu quero um pouco provocar a gente a pensar que, às vezes, eles vão acontecer, né? E como fazer para que isso não nos desorganize, né? Como fazer para que esse conflito, ele faça parte daquela construção, daquela situação, né? Daquele ambiente, né? Então, acho que é mais ou menos por aí que a gente vai conversar, né? E aí eu quero trazer 3 pontos aqui, inclusive, Maria, eu não sei quanto tempo que eu tenho. Tu pode me falar, mais ou menos, só para eu poder pensar aqui nos objetivos da minha fala? Só um minutinho. Cássia, você tá aí, meu amor? Sim, eu já ia até ligar, mas você ligou primeiro, aí eu esperei. Fran, a gente decidiu que a atividade seria das 14 até as 16 horas. Então, acho que você pode falar até as 13h30 por aí. A gente pode ter 30 minutos de diálogo. Já que Beleza. você pensou num momento de troca, né? Enquanto você fala, as pessoas podem ir comentando. Acho que pode Massa. ficar de acordo? Beleza, tá ótimo. Então, eu pensei dar conta na minha fala de 3 pontos. Não sei se a gente vai conseguir, né? Porque, como eu disse, a gente vai fazer junto, tá? Que foi pensar os desafios que esse momento pandêmico, que essa nova modalidade de trabalho, de estudo, de atividade chegou para nós, né? Então, quais são os desafios? Depois,
qual é o impacto que esses desafios tiveram na nossa vida, né? Nossa vida como pessoa, como profissional, como estudante, né? Como é que a gente, será que a gente consegue perceber esse impacto literalmente, né? E um terceiro, a gente vai ser convidado a compreender. Como é que eu compreendo quando eu tenho capacidade para lidar com isso ou não? Eu tenho um limite, né? E será que eu consigo saber qual é meu limite, né? Nesse desafio que estar nas minhas relações, resolver conflitos nas minhas relações, estar nas minhas relações nesse momento pandêmico. Então, é mais ou menos aí que permeia nossos objetivos. Eu quero, de antemão, pedir desculpas a vocês, porque eu estou na minha casa, né? Então, na minha casa, tem muitos animais. Então, vocês vão escutar um pintinho que nasceu há pouco tempo, está ali piando ali. Vão escutar galinha, vão escutar uma jumentinha que a gente tem aqui, que faz muito barulho, que é a Frida. Vocês vão escutar cachorro, capote, ganso. Eu tenho muitos animais aqui, então, de antemão, vou pedir desculpas se eles aparecerem aqui, tá bom? Bom, então, para a gente começar a nossa conversa, não poderia ser de outra forma. Não é nada clichê isso. É porque é realmente o que importa, né? Nesse momento, principalmente. Como é que você está? E não é assim uma conversinha de a gente chega e oi, tudo bem? Como é que você está? E você precisa só responder. Tipo quando a gente manda troca e-mails, né? A Cássia trocou e-mails comigo, né? E eu achei tão legal, porque eu acho que a gente se perguntou como é que estava e a Cássia disse, bom, estou tentando ficar bem. É mais ou menos isso, né? A Cássia foi muito legal, porque geralmente diz, estou bem, e nem está, né? Então, eu queria saber como é que você que está aqui, como é que você está? E claro que não vai dar para ouvir todo mundo, né? Mas eu quero que você pelo menos se escute. Como é que você consegue falar de como você está hoje? E aí, eu escolhi para melhor a gente ver aqui, eu escolhi esses emojizinhos aqui. Para você me dizer, pelo chat, para não demorar muito, né? Sim, não sei. Você vai numerar 1, 2, 3, 4, 5, né? São 5 emojizinhos. Onde é que você se encontra aqui? Você está no emoji 1, 2, 3, 4, 5. Olha para eles aí. Tô vendo, tá? Podem ir colocando, que todo mundo, eu acredito que todos nós agora estamos olhando para o chat para poder entender como é que está o clima, né? Do grupo, como é que nós estamos, né? Até agora 4 e 5 tá batendo, hein, gente? Estamos, sei lá, preocupados, assustados, com medo, né? Ou chegou um 3 aí, né? Ou é o Léo, ou é a Mari. Esse 3 é o Léo, tenho certeza. Absoluta que é o Léo. Nossa, Léo é desse jeito. muito bom. Beleza, Léo. Espalha isso para nós, né? Isso, vai. Vamos lá. Pode ir colocando que a gente está aguardando aqui. Clarice também entrou na onda do Léo aí, né? Enquanto isso, a gente está com essa sensação, né? Não sei, de angústia, de preocupação, de susto, né? Beleza, tá. Muito bem. Pois tem mais algumas perguntas, tá? Como eu disse para vocês, a gente vai se provocar aqui, se deslocar, sair do nosso lugar para a gente poder se ver, tá? Bom, depois que você se percebeu como está, né? Como é que nós estamos?
para pensar essas questões de conflito, né? Conflito interpessoal, conflito com os nossos colegas de laboratório, de grupo, de núcleo, de atividade, de faculdade, com professores, né? Tem uma coisa importante para a gente se perceber, onde nós estamos. E com quem nós estamos. Isso é muito importante para a gente pensar nossas relações de conflito, porque eu preciso saber de onde é que eu parto, né? Só partilhando com vocês, hoje eu tive uma reunião do meu grupo de estudo, né? Faço parte da Reapodere, que é da Unilab, meu orientador é o professor James, que é daí da Unilab, né? E a gente conversou exatamente dessa questão das câmeras ligadas, como a gente via que algumas pessoas estavam desmotivadas, que algumas pessoas não estavam bem, que estava uma situação muito cansativa, né? E aí a gente precisou se escutar onde é que a gente estava, né? E às vezes onde a gente estava não permitia que a gente tivesse um espaço que pudesse abrir as câmeras, não permitia que a gente se sentisse à vontade, né? E com quem nós estávamos também. Então, quero trazer para você essas duas perguntas e você vai tentar aí responder para você mesmo. Onde é que você está? Eu descrevi meu ambiente, né? Eu estou aqui cercada, estou num quarto aqui separado da minha casa que eu fiz para fazer meus atendimentos, é aqui que eu estudo, enfim, meu canto, né? E você, onde é que você está? Você está no seu quarto? Está na sala, está na cozinha, enfim, onde é que você está? Né? Se sentir à vontade para escrever, melhor ainda, porque isso fica muito significativo para você. Né? E com quem você está? Né? Com quem? Quem está aí com você? Né? Quem está com você no seu cotidiano? Com quem você divide nesse momento? Com quem você se relaciona nesse momento? Então, se você perceber, eu vou te fazer o convite para olhar para você nesse momento. Né? E depois disso, de perceber como você está, onde você está e com quem você está, já vamos para um outro espaço, que esse é super importante. Como você está estudando, ou eu diria trabalhando, participando das atividades do seu grupo, né? Como é que você está nesse momento das suas atividades, enfim, dos seus laboratórios, né? E queria ouvir alguém, assim, quem é que pode dizer, olha, Francileuda, eu sou tal pessoa, sou de tal lugar, e tenho um grupo. Eu estou, sei lá, num laboratório tal, num projeto de pesquisa tal. Quem poderia falar? Então, boa tarde. Oi, Brielle, boa tarde. Estava aqui refletindo nessas perguntas. E aí, essa última, como você está estudando? Nossa, é complicado, porque eu trabalho de manhã, só hoje na minha rotina, né? Trabalhei de manhã, parei, fui trabalhar no meu projeto de pesquisa, parei, aí almocei, tem aula agora de tarde, tem aula à noite, e eu ainda não li o material da aula de noite. Então, assim, é aquele turbilhão de afazeres, aquela pressão psicológica, e a gente tem que dar conta, né? Tem que dar conta. Então, é meio isso. Como está estudando? Com a pressão a 1000. É incrível, né, Adriele, como, não sei se para você, o grupo, tem essa sensação, mas assim, parece que com a pandemia, a pressão aumentou, por uma certa, sei lá, acho que no imaginário de que, vamos estar em casa, é tudo mais fácil, é tudo mais prático, mas a sensação que se tem é que acumulou-se mais. Ficou tudo mais difícil, na verdade. Eu acho que ficou muito mais. Acho que
inicialmente, né, até porque ninguém tinha noção de que a pandemia ia tomar essa proporção que tomou, então as pessoas falam assim, vai ser em casa, então vai ser tudo mais fácil, né, porque eu vou conseguir, já que eu estou em casa, eu vou conseguir conciliar as atividades domésticas com o estudo, e na verdade foi completamente o contrário, porque tem dias mesmo que, como eu moro com minha família ainda, tem 2 crianças, então criança junto, né, e sem ter muito meio externo para ir, gastar energia, então elas querem gastar dentro de casa, e é aquela agonia, aquele barulho, aquele grita-grita, e aí a gente não consegue estudar, a gente não consegue trabalhar, eu trabalho como professora, aí eu tenho que me trancar no quarto, mas às vezes o barulho externo atrapalha, tem os vizinhos que também estão em casa, e a gente não pode controlar o barulho do vizinho, porque ele está na casa dele, e aí tem o barulho externo da rua, então tudo isso atrapalha. Então, as coisas ficaram muito, muito, muito mais difíceis com o processo de pandemia. E para a gente conciliar tudo isso e manter um emocional e uma saúde psicológica é muito complicado. Você, Adriele, inclusive, já comentou, inclusive, o segundo momento. Uma coisa deveria ser o nosso estudo, nosso trabalho. Outra coisa talvez deveria ser a nossa vida pessoal, particular, ou assim, de forma mais global, como é que a gente está vivendo, né? E dentro dessa vida tem um estudo, tem um trabalho, né? Mas, na verdade, a sensação que se tem é que está tudo junto, muito junto agora, né? Tudo muito misturado. Eu estudo e eu trabalho e eu vivo na minha casa, com a minha família, né? E meus amigos, que eu via na universidade ou no meu grupo de estudo, agora eu também vejo na minha casa. Vocês percebem isso? Quem está com a mãozinha levantada, pode? Sou eu mesma, Mariana. Pode abrir o microfone, porque não tem problema. Eu queria fazer um adentro, né, na fala da Adriele, porque como você está estudando, é uma pergunta interessantíssima, porque somos muitas pessoas aqui nesse grupo, né, no PET Dialoga, presente aqui, e cada um tem uma realidade diferente, e nisso é como você está vivendo, né, e como é que você lida com isso dentro de um grupo. Porque dentro de um grupo, por exemplo, eu faço até vou até dizer, porque assim, o meu grupo tem muitos atritos dentro do grupo, e justamente por conta disso, porque nós somos 12 bolsistas, mais a tutora, então são 12 vivências totalmente diferentes, cidades diferentes, de países diferentes, né? E realidades totalmente diferentes. Alguns só recebem a bolsa, outros recebem auxílio bolsa, enfim, tem a questão financeira, tem a questão familiar, nem todo mundo tem uma família que apoia, que dá esse espaço, e também não pode, enfim, são muitas vivências diferentes, e como dialogar, como não descontar, como não sobrecarregar o colega, como ser empático, né, porque empatia foi uma palavra que a gente usou muito, na verdade, a gente falou muito da ausência dela durante as atividades do grupo, mas justamente por isso, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, e como lidar com isso dentro de um grupo, porque a gente não tem informação para isso, a gente não recebe nenhuma orientação para isso, a gente foi pego de surpresa, muito mais, já é difícil olho no olho, quem dirá alguém que não liga a câmera, quem dirá alguém que não fala nem na reunião, né? O que está acontecendo, ou então nem aparece. Então, quando a gente parou e pensou, gente, isso aqui pode estar acontecendo entre orientador e orientando, pode estar acontecendo no mestrado, pode estar acontecendo no doutorado, pode estar acontecendo na sala de aula. São muitas vivências. E como lidar dentro de um grupo esse universo de gente, né, de possibilidades? Virgínia, né? Fale, Virgínia. Não, foi a Mariana que falou. Acho que a Virgínia esqueceu de... Foi, isso. Né?
Mari, eu fico pensando, não sei para vocês, mas para mim, o Meet, ele deu uma bugada, sabe? Ele deu uma bugada agora esses dias, aí a gente brincando. Até o Meet já está cansado. Não aguenta mais isso. Isso a gente brinca porque a gente está falando da gente. A gente está cansado. Nós, assim, a gente está lutando para se adaptar, mas a gente também está cansado, né? Desse aprisionamento até, né? Adaptativo, a gente se adaptou, mas não foi por nossa escolha, né? Então eu fico pensando exatamente no que você traz, Mari, do quanto é difícil, o quanto isso vai estourar em algum lugar, né? O quanto nossas relações, elas vão ser esse canal onde vai escorrer isso, né? Onde vai acontecer esses desencontros, mas que diz muito do que a gente está vivendo agora, né? Desse momento, dessa mistura aí, desse entrelaçamento, e que a gente é convidada a dar conta, vai ter hora que a gente não vai dar conta. E aí eu já trago uma pergunta para vocês, né? E para mim também. Até que ponto eu estou preparada para também, quando eu não der conta, eu entender disso, né? Chegou no meu limite, né? Não tenho o que fazer a não ser parar, ou descansar, ou conversar, né? Mas não dá mais para ficar daquela forma. Aquele jeito de funcionar talvez não funcione mais. Então, não que o meio digital já não era a nossa ferramenta que a gente já utilizava. A gente já usava muito essa ferramenta, né? Todo mundo aqui já usava o celular, computador, o notebook para trabalhar, mas não como meio de encontro. Agora, a gente se encontra por essa tela, não é isso, gente? Vocês se encontram pelo celular, pelo computador, então parece que nosso estudo, nossa vivência, nossas realidades, elas estão agora permeadas com a nossa casa, mas a gente não tem o toque, a presença, materializou-se a presença de outra forma, através do computador, né? E talvez isso também seja importante da gente perceber, né? Não estamos na nossa melhor performance, né? Mas essa é a performance que a gente tem agora, né? Por exemplo, que eu trouxe para vocês, eu estava no encontro passado e meu orientador, viu, Mário? Então isso acontece, ele disse, gente, não quero mais ninguém com a câmera desligada, por favor, eu preciso, né? Então, mas foi um debate muito legal, que, na verdade, a gente descobriu que algumas pessoas estavam precisando, era de cuidado. Algumas pessoas não estavam conseguindo realmente dizer sim ao grupo, dizer sim às atividades grupais, dizer sim às tarefas, porque não estavam conseguindo, é essa a verdade, não estava conseguindo. E a gente, do outro lado, não estava alcançando, que era muito mais uma necessidade, né, da pessoa, do que de fato um problema. Mas, claro, interferia em toda a vivência do grupo. E aí nós tivemos uma conversa que começou no WhatsApp, né, e depois ela foi se permeando até chegar aqui na telinha. São 15 horas. Né? E aí, gente, acabamos de apresentar o cenário, né, assim que a gente se encontra, as coisas muito misturadas, né? E aí, rapidamente, o que foi que aconteceu? Por que misturou-se tanto assim, né? Por que esse cenário pandêmico é mais difícil dar conta dos conflitos, né? E aí a gente vai perceber que... Vamos ver rapidamente aqui o que aconteceu. Paralisação da nossa rotina. A nossa rotina... bota aí aspas, que a gente tinha a ideia de controle. Nós saímos da nossa casa para ir para a universidade, nós fazíamos várias coisas que dizia, tô no controle, né? A gente tinha, Mari, uma reunião de grupos ali, depois a gente saía, tomava um ar, né? Sei lá,
ia tomar uma água, tomar um café, tomar uma cerveja, e aquilo tudo dava um outro tom, né? Tipo, zera ali o cronômetro e começa de novo. Agora não, né? Agora o nosso trabalho, ele tem um tempo quase que infinito, como você descreveu, como outras pessoas, Adriele também, né? Aliás, foi a Adriele que descreveu o trabalho, misturou tudo, o trabalho de casa com o trabalho da faculdade, com o trabalho mesmo profissional, então misturou tudo, virou trabalho, né? Por um tempo incerto. E tudo migrou para casa. Tudo ficou dentro da nossa casa. Então, família, estudo, vida pessoal, trabalho. Esse é o contexto psicológico e físico da vida de cada um de nós, né? Então, eu coloquei aqui alguns pontos que eu acho que foram consequências e que interferiram nas nossas relações de forma mais forte, né? E nos deu a ideia de não controle do nosso grupo, das nossas atividades, né? Eu acredito que cada um, ou alguns de nós, ou alguns grupos, passaram por uma necessidade de orientar-se de novo, né? Então, meio que balançou ali alguma coisa, desorientou a cada um de nós, como assim, não vamos mais nos reunir? Eu queria ouvir uma pessoa, assim, para me dizer, só para contextualizar aqui, onde era que você se reunia com o seu grupo de estudo, ou onde era a sua sala de aula, só para ilustrar isso aqui. Uma pessoa para me dizer. Quem faz parte de grupo de estudo? Gente, quem quiser falar no chat, eu tô aqui de olho e eu passo para Fran, ok? Quem não quiser abrir o microfone. Eu falo, o povo acho que tá tímido. Pois é. Vamos fazer igual a Arielle, vamos falar. Fala. É isso. É o momento, galera. Agora é para desabafar mesmo. Massa. Eu me reunia com o meu grupo, por exemplo, de estudo na faculdade, né? Inclusive, outro dia eu estava passando pela frente dela, né? E aí me deu aquela saudade, assim, falei assim, nossa, eu nunca pensei que eu ia dizer que eu estava sentindo saudade de voltar para a faculdade, para o prédio em si, sabe? Ver a galera, falar com as pessoas, interagir, aquele momento de descontração, e não só, né, das aulas teóricas, mas me reunia com a galera na faculdade, o grupo de pesquisa. Acho que você deve ter falado no chat, mas acho que é mais rápido você falar. Qual é a sua faculdade, Adriane? Eu faço a licenciatura em História pela Unilab, Campo dos Malês. Pronto, massa. Entendi. Fran, Fala. a Antônia Sara também, ela falou assim, eu estou no primeiro semestre, então. Mas, Sara, você pode falar da sua experiência grupal mesmo nesse ensino remoto, né? Porque muitos professores estão fazendo grupos no WhatsApp, aí eles pedem para formar a equipe. E você comparar, né? Porque você já foi uma estudante de ter um contato, né? Uma vivência, enfim, com outra pessoa, e você partir para esse ensino remoto e você não ter a presença, não ter o encontro, né? Você pode fazer esse comparativo antes da faculdade. Não, até agora as minhas duas experiências com grupo de trabalho foram, assim, não muito boas. Porque do primeiro grupo eram 5 pessoas e acabou somente com 3, porque 2 desistiram por causa de trabalho, problemas pessoais, e no segundo grupo a mesma coisa. Eram 5 e agora tá só 3 também, pelos mesmos problemas. E a dificuldade maior é essa, de não ter essa certeza de nada, assim, é muito difícil para encontro, é difícil para estudo. Você acaba sentindo que está sobrecarregado porque você não tem a certeza se vai ter aquele pessoal com você direto. Então, a dificuldade que eu estou tendo nesse primeiro semestre é essa. Massa, Sara.
E já ilustrou muito aqui, né? Essa é a realidade de muitos de nós. E houve nesse primeiro momento, vou relembrar, aqui quando eu falo de uma pessoa, isso também cabe no grupo, o grupo enquanto uma pessoa, né? O grupo enquanto aquele grupo que funciona, né? É como uma unidade. Ele tem um jeito de existir, né? Um jeito de se organizar. Então, no primeiro momento, é difícil a gente se organizar, né? Há uma desorientação generalizada, a gente teve que aprender, né? É tanto que, gente, é incrível como ainda demanda essa coisa de uma melhor forma do encontro virtual, que seria ligar as câmeras, que seria falar no microfone. Nossa, é difícil para quem fica do lado de lá, é difícil para quem fica do lado de cá. Nossa, é isso. É isso meio que conflitante, que às vezes, a depender de como eu estou, eu não tenho limites para lidar com isso, né? Então, nesse primeiro momento, acontece isso, né, de nos deslocar daquele lugar que aparentemente estava controlado, né. Só que aí, beleza, gente, nada da pandemia passar, a gente tem a ideia de adaptação, bora se adaptar, professores chegando, não, gente, vamos lá, vamos voltar às atividades, vamos seguir que dá certo, vamos lá, né, e a gente vendo a lentidão do nosso governo, mas assim, a gente para sobreviver tentando se organizar e se adaptar, né, porque ficar sem provavelmente seria pior, né, então a gente tentou se adaptar, né, eu acho que a gente ainda está nessa fase, eu acho que ainda não passou, né, e aí a gente também está tentando, ao mesmo tempo, construir esse novo cotidiano. Eu estou aqui com vocês construindo o meu cotidiano, a minha tarde de quarta-feira. Você está aqui também construindo esse cotidiano, né? Isso faz parte de nós. E talvez a gente fique pensando, cara, se a gente tivesse naquele pátio da Unilab, que eu já fui lá na Unilab, acho que 2 vezes, aquele pátio da Unilab, sentados lá fazendo um círculo, conversando sobre isso, nossa, é o que eu trago do meu cotidiano, uma sensação de que poderia ser mais potente ainda. Isso é cansativo, porque eu deveria pensar, isso aqui é o momento que eu tenho. Mas tem uma sensação sempre de perda, de que poderia ser melhor, né? Isso é o contexto da pandemia, né? O impacto da pandemia nas nossas vidas, né? Do encarceramento, né? De que está faltando algo, exatamente. Além de tudo, gente, teve os lutos que estamos vivendo, né? A angústia ainda da incerteza, volta, não volta, como é que volta a máscara, será que essa máscara protege bem e tal, e tal. Então, assim, tem muita coisa girando em torno dos nossos grupos, né? Em torno de nossas vidas, em torno de nossos encontros, em torno das nossas relações. Nossas relações, elas foram, de certa forma, como essa rocha, essa pedra lá do início, foi deslocado de alguma forma, tem algumas fissuras, né? A Adriele está trazendo, eu perdi pessoas próximas. Gente, isso foi um choque para todos nós, né? Então, olhar para os impactos, a gente pode dizer assim, mas esse impacto eu já sabia, eu já conhecia, o que isso tem a ver com nossos grupos? Tudo. A forma como nós vivemos hoje impacta no nosso grupo. A depender de como eu estou hoje, a minha próxima reunião, porque é assim, né, a gente tem uma reunião depois da outra, né? A minha próxima reunião vai depender muito de como vai terminar essa. Então, não posso dizer que eu não sou impactada pelo meu cotidiano, pelo que está acontecendo comigo, né? Então, eu tenho antes de entrar aqui com vocês, eu estava numa reunião que era meio-dia. A galera está espalitando os dentes com fio dental, uma vergonha danada de ligar a câmera porque alguns estão almoçando. Então, esse é o contexto. Porque agora nós não temos mais... eu também já fui aí no refeitório da Unilab. Chiquérrimo, comida deliciosa. Meu Deus do céu, que comida deliciosa. A gente não tem mais o tempo para ir para o refeitório, bater aquele papinho, conversar e tal, e depois bater o horário da aula. Não, toda hora tem reunião. Isso acontece com vocês também? Quero ouvir uma ou duas pessoas. Demais.
Eu acho que é o que mais acontece. A gente termina uma reunião, daqui a 30 minutos tem outra reunião, daqui a mais 30 mais outra reunião, e, tipo, são vários assuntos que são completamente diferentes, e aquilo causa um choque na nossa cabeça, que a gente acaba até levando algumas coisas de uma reunião para outra, que não tem nada a ver. Então, torna tudo muito pesado, torna muito e exaustivo. A gente se sente exausta. Por mais que seja a distância, mas a gente se sente exausta. A escola em que eu trabalho, geralmente eles tiram o dia inteiro para fazer reunião de pais e mestres. E aí, uma reunião para o sexto, uma reunião para o sétimo, uma reunião para o oitavo, uma reunião para o nono. E quando termina tudo, parece que, nossa, é um peso que não tem nem como explicar aquilo, porque cada turma tem uma demanda, são alunos diferentes, são problemas diferentes, e aí você tem que dar conta de tudo, e depois vem os pais, né? E tem essa questão do horário, que as pessoas, por acharem que a gente está em casa, então toda hora é hora, né? Toda hora é hora. Eu lembro logo no início da pandemia, tinha alguns pais que ligavam para mim 11 horas da noite para falar do filho. E aí justificava, porque eu trabalho de plantão. Sim, gente, mas cadê a empatia? A gente trabalhou o dia todo, tá cansado, estudou. Sério que eu tenho que dar conta da demanda do seu filho em plena 11 horas da noite? Então, assim, é muito complicado. Essas questões de várias reuniões, com vários assuntos diferentes. E tem a questão realmente da empatia que a colega colocou. Trabalhar a empatia nesse processo de pandemia está sendo muito difícil. Muito. Total, total. São inúmeros os impactos, né? Então, assim, olhar, pensando no processo empático, né? As pessoas vão estar mais ansiosas, inclusive eu. Então, você não pode esquecer de você. Né? Porque às vezes a gente, buscando ser empático, a gente acolhe todo mundo, né? Mas você também é uma bomba ali, você tem limites, né? Então você tem a obrigação de primeiro se acolher. Às vezes você vai ter que dizer não mesmo no modelo remoto, né? E é um não porque eu estou exausta, mas não sei por que eu estou exausta, mas eu estou exausta. Né? Eu estou cansada, né? Mas como você está sentada? Que conversa? Você não precisa pegar o busão para ir, você nem foi não sei quantos quilômetros para chegar na universidade, você está cansada. Estou cansada, então para nós é muito novo isso. Né? Então, tanto o processo empático precisa entender essas conjunturas, como você também precisa entender você. Às vezes você está no limite, você não vai render nada naquela reunião, porque você está cansada, você está cansado. Né? E não consegue olhar para isso. Alguém levantou a mãozinha. Fui eu, Fran Cássia. Você falou muito nisso, né? A gente está vivendo um processo que a gente está misturando tudo. Tipo, acordo de manhã, faço as minhas coisas, vou fazer um trabalho. Paro, vou fazer almoço. Paro, tem a aula. Paro. Na verdade, eu não paro, né? Eu dou 2 passos e encontro o computador, porque não tenho parar. Às vezes, gente, é uma loucura. Até fazer xixi, às vezes eu sei que eu tenho que fazer, mas aí eu tenho outra coisa para fazer e aí o xixi vai para depois. E aí esse lance da empatia é bem sofrível também. Às vezes eu acho que eu tenho um excesso de empatia. E aí minha irmã olha para mim e diz assim: você tem que aprender a ser mais orgulhosa, fazer as coisas mais por si. Eu olho assim, meu Deus, mas eu acho tão agressiva às vezes isso, só que de fato ela tem razão. Porque de fato a gente vai tentando compreender a situação de todo mundo, mas tal hora a nossa situação é que fica mal, porque a gente está tentando entender o do outro. E é uma coisa que tem que se aprender. Eu ainda não aprendi, estou no processo. Um dia vai dar certo. A gente tem medo, né? Medo de pôr um limite entre a gente e o outro. E é esse medo que pode ser um
dos critérios que acarreta o estresse e que mais lá na frente eu não vou conseguir dar conta do meu processo e não vou entender por quê. Então, realmente, olhar para dentro, Cássia, é muito importante. Medo de magoar, porque o outro também pode estar em processo de sofrimento. Não, aí vira uma bola de neve. Mas o fato é que não dá para cuidar do outro antes de cuidar de si. Né? Então, é realmente... Por exemplo, vou pegar aqui muito legal o exemplo da Cássia, por isso que eu gosto que vocês falem. Porque, vamos lá, vamos ver se a Cássia começa a olhar para ela como meio de resolução de problemas, de conflitos. Se a Cássia consegue dizer, Mari, hoje eu sinto muito, eu não tenho como ir, poxa, sei que vou falhar com você, beleza, mas eu não tenho como ir, eu estou muito cansada, ou tal, estou no meu limite, eu preciso tomar um banho, eu preciso botar as pernas para cima, estou com as pernas inchadas, tanto ficar sentada, não sei o quê, não sei o quê. Nesse momento que a Cássia diz um não, mesmo que a Mari precise dela, é um momento real, aquele conflito, aquele choque de conflitos, de interesses, onde Mari precisava de Cássia, mas Cássia não tem corpo para chegar, esse é um conflito real, esse é o conflito inicial, né, que pode ser por falta de disposição, que pode ser porque não quer mais estar no grupo, mas é real. Então, quando Cássia consegue dizer não consigo ir, né, isso diz de uma realidade do grupo. Isso diz de vamos cuidar da Cássia, ou então Cássia precisa de folga, ou então quem é que pode substituir a Cássia. Então, é uma outra forma de se organizar enquanto grupo. Porque se a gente pessoalizar, a gente pessoaliza para perder o processo de empatia, né? Se a gente pessoalizar, então a gente não vai olhar, nem a Cássia olha para ela como alguém que precisa parar, nem ela vai olhar para ela, né? Então, realmente é preciso ouvir, e antes que vire uma bola de neve, né, é preciso, e às vezes isso acontece com o grupo todo, tá, gente? Às vezes é o grupo todo que tá cansado, tá ansioso, tá nervoso, né, e vai espalhando, né, vai espalhando o clima de tensão para todo mundo, né? Fale. Agora é a Mari. Eu fico confusa se é o Léo, se é a Mari, se é a Cássia, porque é a mesma conta. É justamente isso, tudo que a senhora falou. Inclusive, foi um exemplo que isso é muito real, entre até a relação Mari e Cássia. E o problema é porque existem, né, na teoria, realmente, tem esse conflito, e que o grupo todo está desgastado, né? E para a gente é quase uma terapia, tá? Esse encontro. O grupo todo está desgastado. Aí chega um momento que existe muito orgulho, né? Como é que a gente vai solucionar um problema que eu não quero admitir que há realmente esse problema, né? E além do orgulho, o que eu pude observar inclusive, em conversa ontem com o Léo, eu falei sobre isso. Quando você se coloca como centro, né? Quando a gente coloca a gente como centro, e não centro da gente, mas centro daquele grupo, a gente vai chamar a atenção. E eu não vejo o centro do universo, né, como o ditado já diz, eu não vejo como um lado só positivo. Quando você se coloca no centro como um lado negativo, de, ai, ninguém gosta de mim, eu chego no ambiente e as pessoas se calam, ou eu falo e todo mundo é contra. Então, você cria aquilo ali na sua cabeça de achar que você é o centro e só você incomoda, e você começa a atacar. Uhum. E é sobre o eu, né? O eu sobre eu mesma. O que é que está acontecendo? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou me achando o centro? Eu não sou o centro do grupo. É sim um grupo com 12 bolsistas, isso eu estou falando do nosso, né? Eu não sei se isso acontece com os demais grupos, mas eu trago até um exemplo do semestre passado, de você ter medo de falar porque você acha que você é o centro. Não, você não é o centro, você só é uma pessoa que sim, você tem que falar. Só que a gente tem tanto medo, e por achar que a gente é o centro, né, tanto como o lado positivo como o lado negativo, que algumas atitudes são justificadas por isso. Uhum.
Então, eu acho que o problema, aliás, dois dos problemas que eu percebo no grupo é o orgulho de não reconhecer. Uma coisa leva a outra, né? A questão do centro, se achar o centro, ai, todo mundo me odeia, ninguém me ajuda, né? Ninguém me ajuda. Então, quando você acha que você é o centro, automaticamente você cria aquela barreira, aquele orgulho, e você não admite que está errada, você não admite ou que está certa, não sei, né? Enfim, cabe a discussão. Mas é justamente isso, uma coisa vai levando a outra, vai virando uma bola de neve, e que a gente não consegue desmanchar, ela vai ficando dura, vai ficando cansativa, vai ficando dolorosa. E outra, gente, o nosso grupo, o PET, ele recebe bolsistas, a cada bolsista que sai, a gente recebe novos. E a gente está tão desgastado que nem receber os novos a gente está conseguindo. A Cássia, por exemplo, eu já estou há 2 anos, a Cássia está há menos tempo. A Cássia já entrou no período remoto. Eu ainda tive o privilégio de estar na sala do PET, de abraçar as pessoas, de confraternizar. Cássia não. Cássia já chegou no ápice do conflito. E ela absorveu muito isso. E nem sempre a gente consegue filtrar. Sim. Né? É justamente isso que eu queria falar. E queria dizer que é uma terapia para mim. Eu estava precisando disso. Ah, legal. Olha, Mário, o que você está trazendo são coisas tão, tão importantes e, ao mesmo tempo, muito complexas, né? Porque, assim, você está falando, nós estamos falando de pessoas que têm o seu jeito de funcionar e até uma demanda muito, muito particular quando você fala dessa coisa da centralidade, né? Eu me lembrei muito quando você estava falando, sabe? Inclusive dos meus atendimentos mesmo, do quanto a gente se coloca para ser centro porque a gente não sabe ser outra coisa. Sabe, não sei se vocês já passaram pela sensação de que você chega na sala, você chega atrasado e todo mundo te olha. Então, naquele momento, você é o centro do olhar das pessoas. Só que você tem a impressão que é mais coisa, que você é o centro das críticas, que você é o centro daquilo, daquele. Por isso você até nem vai mais entrar naquela sala quando chegar atrasado, porque você tem a impressão que está todo mundo confabulando contra você. Isso é um processo que dá uma trabalheira danada para a gente desconstruir, para a gente se libertar até e olhar e dizer: não, galera, eu vou chegar e vão olhar para mim, e daí eu vou sentar e tudo bem, daqui a pouco outra pessoa entra e vão olhar para outra pessoa. Então, isso fala de processos muito particulares. Mas aí você trouxe uma indagação importante que eu não sei se vou conseguir responder. Quando isso acontece no grupo, né? Quando isso acontece no grupo, é preciso trabalhar esse grupo, porque talvez o grupo, porque ó, veja só, dentro de um grupo, 12 pessoas, cada uma tem o seu jeito de funcionar, mas o grupão, 12 pessoas, funciona também de um jeito, ele tem um jeito específico de funcionar. E às vezes esse jeito específico de funcionar é lidar com a 11ª pessoa que é mais retraída, ou que é carente, ou que tem medo de ser o centro e por isso se torna o centro. Aí tem aquela 3ª pessoa que já é super de boa, se dá com todo mundo e tal. Então, assim, é uma diversidade que compõe aquele grupo, né? Então, é preciso fazer mais trabalhos com aquele grupo para que o grupo encontre a sua identidade e possa transmitir isso para cada membro. Cada membro possa fazer a leitura de como é que é aquele grupo. Entende? Então, é um trabalho que eu indicaria uma persistência maior para fazer um trabalho específico com o grupo, que eu acho que vale a pena. Né? E aí, vou tentar ser um pouquinho mais rápida, porque eu acho que está chegando no finalzinho, né? Os impactos, né? Lembrando, pensa nisso tudo enquanto grupo, o grupo também sente como se fosse uma pessoa e pensa isso também individualmente. Grupos mais ansiosos, ou pessoas mais ansiosas, grupos mais nervosos, ou seja, tudo tá assim num fiozinho, né? Aumento de processos mais depressivos, que nesse caso do grupo a produtividade cai um pouco, né? Ou então a pressão grande, né?
essa pressão que traz uma insegurança com relação ao futuro. Será que vai dar conta? Será que nós vamos fazer? Será que eu vou conseguir mesmo? Então, existe essa pressão, né, esse impacto que acontece na nossa vida, mas também na vida do grupo, né? E aí, tem essa outra coisa, voltando para o processo empático, né? Gente, nós estamos isolados e isoladas. Essa é a real. Estamos no isolamento do que era nossa rotina. E nesse isolamento, nós somos convidados a configurar ou construir uma nova dinâmica, né? Então, a gente se preocupa com as pessoas que a gente ama, com as pessoas do grupo, com as pessoas que estão saindo, com as pessoas que estão entrando, né? A gente se preocupa com isso. Por quê? Porque nunca foi tão difícil vincular num grupo ou descansar dentro de um grupo nessa situação de pandemia, né? Nessa situação onde a gente não pode parar para tomar uma cerveja. É muito mais difícil, né? Então, se antes já era difícil, imagina agora, né? Então, a gente não tem repertório para lidar com isso, né? Nós não sabemos quando é que isso acaba, né? A Cássia foi o que dizia no início, a gente tem esperança de que isso acabe logo, porque a gente confia no encontro, né? No abraço, no afeto que vai para além do computador, do celular, né? No início aqui da palestra, eu vi a Cássia, eu vi o Léo, eu vi a Mari, eu vi a Virgínia, deixa eu ver quem mais. Algumas pessoas abriram a câmera também, que eu não decorei o nome. Gente, foi outra configuração para mim. Agora eu estou aqui, mas estou olhando ali para o computador onde eu estou vendo vocês. Só tá eu. Eu estou fazendo amizade ali comigo mesmo. Mas eu sei que vocês estão aí. Mas é muito doido, né? Você ter que lidar com isso. Agora eu vi a Mari fazendo assim, dá um aconchego. Gente, quando a gente voltar presencial, vai ter as mesmas dificuldades, mas as ferramentas de acolhimento, elas vão acontecer, né? De briga também. Não vai deixar de ter briga, porque onde nós estamos, meu amigo, o negócio ferve. Mas nós temos essa condição, né? A vida tem a condição do aconchego, né? Então, agora eu estou olhando para a Cássia e para a Mari, né? A Mari foi que disse que de vez em quando a câmera cai, né? Mas muito diferente, né? Eu estou dizendo isso para que você entenda que, às vezes, no grupo isso não acontece. Falta esse acolhimento, falta esse afeto. Eu me sinto super acolhida quando acho que foi a Mari ou foi a Cássia, me pediu desculpas porque não estava com a câmera ligada, mas nem era preciso. Mas, assim, é a linguagem que chega. Quando chega a linguagem da não verbalização, né, chega também uma linguagem. Você está querendo me dizer alguma coisa. Claro, nós somos aqui 30 pessoas, 30 e tantas pessoas. Quase, a gente não se conhece. Muita gente está com vergonha de ligar a câmera, né? Beleza, eu entendo. Sinceramente, eu entendo. Mas se fosse no meu grupo de estudo, eu ia ficar danada de raiva. Eu não ia entender coisa nenhuma, mas agora eu estou entendendo. E ainda acho que se eu demorasse aqui, encorajasse mais, eu tenho certeza que algumas pessoas ainda ligariam a câmera, por favor, a mim. Por gentileza, como você está pedindo, vou fazer esse favor para você. Eu tenho certeza que muitos ligariam. Ou seja, a gente, do mesmo jeito que a gente opera no conflito, a gente consegue operar na superação dele, né? Fale, Mari. Ó como é mais fácil. Agora eu não vou trocar o nome, eu tô vendo. Vocês estão me ouvindo? Porque eu tirei o fone. Sim. Eu queria falar, eu vi uma pesquisa que dizia assim, até essa questão uma coisa leva a outra, né? A gente falou da centralidade e na pandemia o que se percebe é a autocrítica, o autocontrole, ele tá muito no auge, né? E quando a gente liga a câmera, eu vi uma pesquisa que dizia que a gente se autocritica mais, né? A gente fica ali se autoanalisando. Então, tem essa problemática de ligar a câmera. Será que eu vou parecer bem
será que eu vou me sentir mais feia? Não sei, a câmera nunca deixa a gente como a gente realmente é, tá, gente? Eu não sou assim, eu sou melhor que isso. Mas eu vi essa pesquisa e eu achei interessantíssima, porque a pandemia trouxe isso, né? E é muito complicado. Não, na verdade, não sei, eu não sei explicar, mas. Mari, desculpa, eu te interrompi. Deixa eu Não, se eu terminei, pode falar. Mas é tão louco, sabe por quê? Você tem toda a razão. Eu sempre me vejo assanhada, porque eu estou assanhada mesmo. Mas é tão legal poder me permitir também ser assim. Então, assim, vou dizer uma coisa que parece loucura, tá? Mas eu acho que quem conseguiu ligar a câmera comendo, arrumando com os cabelos assanhados, também foi uma libertação corporal muito grande, porque a gente também é aprisionado nisso, né? A gente tem muito medo do que a gente de fato é, né? Então, eu confesso que eu usei essa ferramenta da câmera como um aprendizado. Às vezes tá só eu me vendo, eu acho graça para mim mesmo, e eu olho isso, aquilo, e vejo o cabelo, e eu me divirto com isso, porque eu acho que eu não abrir a câmera, eu vou perder muito mais do que eu me olhar, né? E agora que tem essa ferramenta da gente se incluir no vídeo, né? Fernando! Fica aí, Fernando. Não desiste de nós, Também Fernando. ligou a câmera. Não desiste, Fernando. Fica aqui. Elizabeth. Tem a gente que ligou a câmera? Amo, gente. Não Aí outra desiste. coisa, Fran, também o que eu percebi nos encontros, nas lives que tiveram, nos grupos de estudos, pessoas com um monte de livro atrás, sabe? Um estante de livros. Eu tô aqui com a minha rede atrás. Tem todo um cenário e a gente tá em casa, né? E tá tudo bem. Sim. Tem aqueles escritórios, aquelas coisas, a gente fica com vergonha. Uhum. Pra realidade, assim, eu tô em casa, eu tô no meu quarto. E esse é meu ambiente, até a pergunta que a senhora fez no começo. Esse é o ambiente e talvez o único que eu me sinta tão bem e tão em paz e tão comigo mesma, né? E que E realmente, tava com o cabelo amarrado, soltei para aparecer no vídeo. coisa Mas é de eu sou toda depois, preocupada aqui, amarre, você vai pessoa. ficar bonita do mesmo jeito. E fica com a câmera ligada. É interessante o que você está fazendo, porque quando eu vou dar aula, eu dou aula na faculdade aqui da minha cidade. E a galera, eu converso muito sobre essa coisa da câmera, porque eu acho que é realmente um sinal da nossa autoimagem. Pô, por que que eu tenho vergonha de mim? Que droga! Isso é um problema, né? Então eu luto muito contra isso. E às vezes é por isso, porque, professora, eu estou aqui fazendo minha comida. Não tem problema. Você só vai fazer inveja a gente que vai já comer na nossa frente, mas tá de boas. Então, é isso, como a Cássia falando de ir ao banheiro, né? Às vezes tinha aluno meu que estava no hospital, estagiando, e ficava lá, e ligava a câmera e aparecia todo paramentado lá, e às vezes saindo do banheiro, não tem problema. Gente, é isso que vai ficar para a história. Nossas vivências estão dentro da nossa casa. E eu sei que isso é muito complexo que eu estou dizendo, sabe, Mário? Porque pode eu não querer, cara, eu não quero. Então tá beleza, não tem problema. Mas será que você não quer, não? Porque tem que se perguntar, será que eu não quero, não? Né? Porque às vezes eu nem percebo se quero ou não quero lidar com isso. Eu nem percebo se isso é um problema. Eu, por exemplo, vi muita aparência do meu cabelo, né? O próprio, cadê desse lado? Ó, é um problema. Fica assanhadinho, eu fico de vez em quando fazendo isso. Tá. Mas eu adoro olhar. É real, é real. Eu acho lindo, eu acho muito lindo, muito lindo. Então, assim, fica aí a dica para a gente pensar. Deixa eu olhar aqui. A Isabel. Oi, Elizabeth. Não desiste também de nós. Fica aqui, tá bom? Igual o Fernando, né? Então, vocês querem falar, Elizabeth, Fernando? Ah, Fernando quer. Vai lá, Fernando. Bom, boa tarde. Boa tarde. Eu me chamo Fernando Basílio e só para complementar, né, essa questão da câmera, da videochamada em si, eu acredito que, primeiramente,
isso é algo que parte do íntimo ou do interior da pessoa em si, né? Em querer não pensar a partir do outro, ou seja, em trazer para si questões que vão fazer com que você não seja quem você é. Porque a partir do momento que você se sente livre, né, liberto à vontade, você vai fazer aquilo que você, independentemente de como é que as pessoas vão receber, mas você vai fazer, porque você sente uma paz interior dentro de você, né? Então, isso começa contigo mesmo, primeiro. E, segundo, dizer que muitas vezes o que talvez pode vir a acontecer, né? O que eu vejo que não acontece muitas vezes, é o incentivo do próprio professor em si, né? Não descartando aquilo que eu já falei primeiro, que isso parte de nós, né? Isso parte de nós mesmos, ou do nosso eu, a partir do nosso eu. E trazer a questão do próprio professor, própria professora, de incentivar, né, muitas vezes, o estudante a ligar a sua câmera, porque isso eu acredito que não é um problema. O problema será no momento em que eu me sentir obrigado a fazer aquilo, né? Mas desde o momento que há um pedido para fazer aquilo, né, que é a questão de ligar a câmera, eu vou fazer com tranquilidade, sabe? Então, são esses dois elementos que eu queria trazer e acrescentar aqui, né? A questão de que isso é algo que parte de você, é algo que parte do teu interior, é algo que parte do teu eu. E depois, né, muitas vezes pode vir a acontecer o incentivo, né, do próprio professor, da própria professora, dentro da sala de aula. E muitas vezes, por exemplo, nas minhas experiências, né, em alguns momentos eu concordo, em outros eu não concordo. O que é que eu concordo, o que é que eu não concordo? Muitas vezes o professor às vezes tem aquela amabilidade de chegar para o estudante e pedir, né? Se você puder, quando tiveres a dar o teu ponto de vista, ligar a tua câmera, fique à vontade. Se você não puder, também fique à vontade. Só que existe algo que está a rolar, né? Por intermédio dessa ideia do estudo sistema virtual, que é a questão de que eu crio barreira. Quais seriam essas barreiras que eu estou aqui a me referir? É no sentido de que eu digo assim, oh, professor, a câmera do meu celular não funciona. Muitas vezes, mas a câmera não é o problema. O problema é que o professor só quer olhar para os teus olhos, muitas vezes. O professor só quer sentir a tua presença. O professor só quer estar ali, no sentido de dizer assim, oh, eu não estou sozinho. Tem mais alguém aí ao lado, sabe? Então, há uma satisfação de alegria quando isso acontece, sabe? O professor sente assim, uau, não estou sozinho, não estou sozinho aqui na sala, né? Ainda que seja por intermédio do sistema virtual. Então, é isso mais ou menos que eu queria trazer, né? E também vou deixar os outros colegas falarem. Obrigado. Muito massa, Francisco, é isso mesmo. Fernando, aliás, Fernando, muito massa. Eu queria complementar a fala do Fernando. Quando iniciou o semestre passado, né, que foi um semestre bem cansativo para mim, as aulas eu abria, ligava a câmera em algumas disciplinas, justamente para fazer esse diferencial, né, porque eu estive no estágio, né, semestre passado, eu estava fazendo estágio de observação, e a necessidade de uma câmera ligada é fundamental. E como era no fundamental, os alunos eram obrigados, né? Era como presença, eles tinham que ligar a câmera. E eu vi que era muito diferente. Então, eu passei a ligar a câmera nas minhas aulas, né? Nas disciplinas que eu estava fazendo. Só que tinha uma professora em específica que pedia para desligar. Ela pedia para todo mundo desligar a câmera para a atenção ser só na aula dela, né? Então, houve até uma ideia aí que rolou de uma colega minha que ela falou, né? Que o tão sonhado silêncio que os professores tanto queriam na sala de aula chegou, né? Então, ela queria a atenção só para a aula dela e todo mundo tinha que desligar a câmera, né? E ela chamava atenção, se alguém por acaso ligasse, queria ela ia lá, fulaninho, desliga a câmera. E isso vai, como é que eu posso dizer? Fazendo com que o aluno se feche. E é muito
de primeiro dia de aula, segundo, terceiro, primeiro semestre, segundo ou terceiro, você ter coragem de levantar a mão e falar, né? Então, é muito parecido. No decorrer dos semestres, eu falava muito, eu participava demais das aulas. Alguns professores foram fazendo com que eu me calasse. Eu não tinha coragem de falar, eu me sentia inferior, eu tinha medo de errar. Então, eu fui criando uma personalidade que não foi a mesma que eu entrei. E no ensino remoto, eu comecei de um jeito e terminei de outro. Hoje, nesse semestre, eu nem falo, não ligo nem o meu microfone, né? E muito menos a câmera. O que você relata, tem mais alguém que quer falar? Eu acho que Cássia estava com a mãozinha levantada, Cássia. Sim, era eu. O Basílio, ele falou dessa experiência, né, do professor estar em sala de aula, estar com as câmeras desligadas e não ter nenhum retorno. Eu passei por essa experiência recentemente, né, fui dar uma oficina para uma turma de ensino médio, e aí, tipo, ninguém, ninguém dialogava comigo, todo mundo calado, e eu ficava fazendo perguntas, e meu Deus do céu, sabe, aquilo foi me irritando tal hora que, tipo, eu não queria mais estar naquela atividade. Porque eu já vivenciei a experiência do presencial, e mesmo quando você vê que a pessoa não está interessada, porque você percebe, né, na hora de uma oficina, você vai criando formas, né, vai criando artimanhas de tentar chamar a atenção dessa pessoa para ela interagir com você. Gente, online, você pode plantar bananeira, a pessoa pode estar rindo lá, mas se a câmera e o microfone dela estiver desligado, a gente não sabe se ela está interagindo, se ela está interessada. E aí esse silêncio é muito constrangedor, mas é constrangedor de outra forma, né? Porque antes era um silêncio com olhos, hoje em dia é um silêncio sem olhos, é um silêncio cego. É muito estranho. É muito estranho isso, né, do professor. E eu fico pensando, né? É estranho para o professor e é estranho para aquele aluno também que vê todo mundo no silêncio, aí generaliza, né? Fica aquela coisa generalizada do silêncio, de a gente não conseguir se conectar, né? E é um ambiente realmente, Cássia, que acaba que adoece mesmo, porque você não vem assim de um ambiente que estava super favorável, em outro planeta, você vem desse mesmo lugar que estava cansativo, que estava maior problema, que está na pandemia, que você está fazendo maior esforço, que você já vai para uma aula virtual. Então, assim, você, o professor, ele também já está impactado, né? Então, quando ele chega, que ele vê um grupo também impactado, então, imagina, é realmente um desconforto muito grande, né? E sobre essa colocação da Mari, assim, realmente é uma professora que eu acho que, nossa, nunca tinha ouvido falar, né? Porque é o inverso, né? Bem inverso da coisa, né? Então, gente, quando a gente fica pensando assim nessa problemática, né? Pegando o que Fernando trouxe, Mari, Cássia, entre ela e os outros que foram contribuindo, né? A gente chega num ponto crucial que eu acho que é o que nos importa muito. Eu sei que às vezes a gente não está no grupo porque aquele grupo vai ser um suporte para nós. A gente está no grupo porque é a nossa sala de aula, porque é uma atividade complementar, porque é a extensão, porque é a pesquisa, porque é trabalho, porque é família. Então a gente está ali no grupo. Mas ao mesmo tempo que a gente está ali para fazer alguma atividade, nós somos pessoas de emoção, de sentimentos, então a gente precisa cuidar do nosso suporte emocional, porque é ele que vai gerir ali, que vai cuidar, que vai ordenar, que vai nos dar repertório, que vai nos dar borda, para a gente poder cuidar das nossas relações. Então, um suporte emocional que eu diria que no grupo, se existir no grupo, ajuda muito a suportar as crises e os conflitos, é a escuta. Né? A escuta de si, a escuta do outro, a linguagem que o grupo está se utilizando. Será que nós estamos usando a linguagem certa? O que o grupo está querendo me dizer? E o que eu estou querendo dizer para o grupo?
Né? Como é que eu tô? Fulano, vou usar agora aqui o exemplo da Mari e da Cássia, que eu já sei que são do mesmo grupo, né? O que a Mari está passando que ela está tentando verbalizar de outras formas que o grupo não está vendo, ou vice-versa, né? O que está acontecendo com o grupo que eu, Mari, enquanto membro do grupo, não estou conseguindo pensar, né? E onde é que eu quero ficar ali no grupo? Então, acho que essa parada para esse cuidado emocional do grupo é fundamental. Do pessoal nem se fala, né? Já ficou muito claro aqui. Então, a incerteza sobre como nós vamos ficar, né? Se o grupo vai sustentar, se o grupo vai dar conta da atividade, né? Exposta, isso é muita pressão, né? E eu queria trazer essa pergunta para vocês, sabe? Não sei se a gente consegue responder por conta do tempo ou se a gente deixa para responder no final. Na sua percepção, como é que está seu grupo de trabalho, de estudo? Na sua percepção, veja bem, na sua. Porque pode ser que na percepção do Fernando esteja super bem, mas na percepção da Elizabeth já não esteja. Né? Então, não é a percepção da Mari ou a percepção da Cássia somente, né? Ou a percepção da Adriele, mas cada um, a forma como você vê o grupo pode impactar na forma como você está, ou vice-versa, né? Às vezes você vê o grupo enviesado porque você não está bem. Então, eu queria que essa pergunta reverberasse nesse grupo aqui hoje, né? Na sua percepção, como é que está seu grupo de trabalho? Como é que está seu grupo de estudo? Como é que você poderia falar dele? Acho que a gente deixa para o final, né? Para responder essa pergunta, pode ser? Pronto, depois eu vou seguir aqui. Eu peguei uma frase da divulgação de vocês, porque eu achei muito legal. Porque é isso mesmo. Inclusive, eu vou trazer aqui para dizer que, assim, não tem uma receita pronta para a gente pensar sobre isso. O máximo que a gente... O máximo, não. O que a gente pode fazer é trazer isso para a gente se ouvir, né? Foi o segundo textinho, né, que dizia: a internet e os dispositivos de comunicação nos possibilitaram seguir com as nossas interações, massa, que bom, né, que a gente se virou aí através da internet e dos dispositivos, e continuamos com as nossas relações interpessoais. Mas e quando existe um conflito? E quando o convívio, mesmo que à distância, ou seja, né, não está ali fisicamente, passa a ser difícil? E quando isso acaba por prejudicar o desenvolvimento de atividades em grupo? Eu achei legal, porque algumas coisas até a gente pode pensar aqui e aprender, né? É incrível como nossas relações, elas podem estar mediadas por algum veículo, como agora a internet, mas nós não deixamos de ser nós. Nós vamos ter problema ou aqui no virtual, porque a gente materializa de alguma forma. Eu não vi a Adriele, estou olhando aqui para outra câmera, mas eu tento materializar a Adriele na minha cabeça de alguma forma, né, pelo jeito que ela está aí na foto. Eu não vi a Ana Sarta, mas eu tento materializar ela de alguma forma para mim. Então, tá aí a Adriele, pronto. O Fernando, já não vou ter dificuldade. Então, assim, minha relação com o Fernando é essa, aqui, virtual, nesse momento. Estou vendo o Fernando, gostei da vozona dele aqui falando para nós, maravilhoso, da Adriele também. Então, assim, essa é a relação que nós temos, e é possível que nesse encontro, à medida que for acontecendo, eu, Fernando e Adriele, a gente pode ter conflitos, a gente pode se desentender, a gente pode ficar sem saber o que fazer. Então, assim, na distância ou na proximidade, é incrível como nossa relação, ela tem as mesmas confluências, assim, os mesmos arranjos, né? A gente se sente tocado pelo outro, quando o outro diz sim, quando o outro diz não, quando o outro está chateado, quando o outro não está, né? Fale, Lidiane.
Boa tarde. Oi, maravilhosa. Bom, eu fico assim pensando em relação às pessoas com deficiência, né? Nas aulas remotas que não estão adaptadas, que não tem legendas nas aulas, não tem texto em braille, às vezes a pessoa não tem condições para que faça o leitor de tela. Geralmente, as pessoas cegas não têm a noção, como a senhora mesmo falou. Eu não sei quem é quem através da tela. Imagina a pessoa cega que não tem uma quantidade de imagem que é necessária. Então, assim, a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência já existe há um bom tempo, mas ninguém fica atentos à relação a isso. E a pandemia mostrou claramente que a sociedade não está, vamos dizer, com um olhar para as pessoas com deficiência. E, assim, lembrando que não nascemos com deficiência, a maioria das pessoas não nasceram com a deficiência, se tornaram. Então, tem que estar acessível independente de ter deficiência ou não. Eu falo isso porque eu atuo na área da acessibilidade há 4 anos e 5 meses, muito antes da pandemia surgir, imagine. Né? Então, o que eu quero dizer é assim, como está difícil as pessoas sem deficiência atuar nesse momento, e as pessoas com deficiência. Essa reflexão que eu quis trazer para vocês, porque às vezes a gente vê a pessoa com deficiência como invisível, ou tipo, eu não tenho deficiência, pouco importa, eu não preciso disso, mas a gente não sabe, né? O que pode acontecer conosco, com a nossa família, com nossos amigos, entre outros. Então é isso que eu quis falar um pouco. Você trouxe uma pauta super importante, né? E que merece a nossa indignação, assim, é o mínimo, não é nem nada, né? Diante do que essa desigualdade, né? Nesse momento, de repente você tem uma condição, né? Que te favorece, né? E como é que fica, né? Inclusive o nosso processo de acolhimento no grupo, o que a gente faz, né, para que tenham pessoas, né, que passem por essa situação de não acessibilidade, né, nos encontros nesse momento. Então, você trouxe assim uma demanda importantíssima e que também acho que a gente não deve deixar passar, né? Eu estou num grupo de estudos, inclusive, que fala sobre isso, psicologia e as deficiências, né? E o quanto a gente precisa dar visibilidade a essas pessoas, né? E acessibilidade, né? Também. E da voz. Fala, Lídia. Assim, ó, eu tenho uma amiga que ela é cega desde nascença. Ela passou na Universidade Federal e foi impossibilitada de fazer letras porque o site estava inacessível. Olha só. Era o sonho dela, fazer letras. E passou na Federal, porém, o sonho dela teve que ser enterrado devido a um site inacessível, sendo que a lei obriga que todos os sites com recursos públicos sejam acessíveis. Então, ela teve que enterrar o sonho dela por causa disso. Que situação, viu, Lidiane? Lidiane, você fala de onde? São Sebastião do Passé, Bahia. Massa. Obrigada por estar aqui com a gente. É uma situação que está tão perto, né? Está tão perto de nós. E fica aí até a dica para a gente, né? Para a gente, eu já me colocando como pet, né? Para pensar, né, também esses lugares, como é que a gente tem trazido essas questões, como dar mais visibilidade, como gritar, né? Como fazer algo, né? Algum movimento para que a gente dê espaço. Obrigada, Lidiane, pela sua contribuição. Né? E aí, tentando responder essa questão, né, dos conflitos que a gente encontra nas nossas relações, principalmente agora, nesse momento remoto, né, eu trouxe aqui o que seria saúde mental, né, para a OMS, que está muito relacionado à forma como eu lido com as exigências que a vida me traz, né? Então, qual é a forma, qual é o modo que eu quero lidar com as situações para que eu
realize meus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções, né? Então, a forma que eu encontro para lidar com aquilo, né, que não necessariamente quer dizer que não tenha conflito, dali eu estou também dando conta, né, da minha saúde mental. Bom, eu acho que eu vou pular aqui algumas coisas, tendo em vista o tempo, né? E eu sei que é um diálogo que cabe muita coisa ainda, mas vou escutar o Fernando e depois a gente vai para fechar, tá? E aí escutar vocês e mais alguma coisa que vocês queiram colocar. A professora pode voltar no slide da saúde mental, por favor? Obrigado. Em relação à saúde mental, eu acredito que esse é um tema pertinente, né, e importante, principalmente, né, para nós que nos encontramos na universidade e olhando também para esse momento que a gente vive, né, porque falar de saúde mental, eu acredito que seria de extrema importância que, na minha visão, né, na minha humilde visão, na minha opinião, que, para mim, todos os professores, né, todos os professores, formadores, tinham que ter essa categoria de psicólogo. Por quê? Por que eu digo isso? Porque eu acho que é um tema que não se debate muito, né, e não se fala muito sobre a questão da saúde mental. Porque quando estamos a falar sobre a questão da saúde mental, é importante aqui, né, buscarmos e pensarmos um pouco primeiro sobre a questão da própria saúde em si. A saúde é o bem-estar físico, é o bem-estar completo, né, físico, emocional, psicológico, social. Então, quando eu estou, né, nessa categoria de estar bem, né, 100%, eu não falo de 80%, de 60%, de 50%, mas o estar bem, né, estar bem completamente, né, comigo e com os outros, né, reconhecendo aqui a questão da saúde física, psicológica, mental, né, isso vai fazer e vai me ajudar com que a minha vida ela caminhe numa direção boa, né? Porque quando eu não estou bem com a minha saúde mental, por exemplo, quando a minha saúde mental não está bem, a minha saúde física não vai estar bem, né? Existe muito aquilo de se pensar que quando eu estou com uma pequena dor de cabeça, eu procuro a quem recorrer, eu tenho a quem recorrer, que é o médico, né? Mas quando eu sinto que estou um pouco cansado, quando eu sinto que eu não descanso em condições, quando eu sinto que eu não estou bem comigo mesmo, né? Muitas vezes eu não ligo para a minha saúde mental, eu não dou atenção à minha saúde mental. Então, isso vai fazer com que a nossa saúde, né, a principal, geral, né, a nossa saúde em si, ela não vai estar bem. Então, aqui, né, que darmos voz também, damos visibilidade à questão da saúde mental, porque ela é importante. Existem vários elementos que podem nos ajudar a encontrar formas, métodos de lidar com a nossa saúde mental. Porque quando uma pessoa entra no estado de ansiedade, quando uma pessoa entra no estado de depressão, né, muitas vezes, esses estados emocional que eu entro, né, eu posso não dar vida nisso. Como? Olhando e buscando outros elementos que vão me ajudar a com que isso não se efetive na minha vida. Porque eu sei, né, que existem muitas atividades dentro da universidade, existem muitas disciplinas para fazer, mas eu tenho que olhar para um direcionamento. É fácil? Não, não é. Não é fácil. Muitas vezes não é fácil, né? Então, aqui, essa tendência de responsabilidade de olharmos para a nossa saúde mental. Então, eu acho que é isso, né, que eu queria trazer, porque eu me interesso muito por essa questão da saúde mental. Ela é uma questão mesmo importante e relevante, principalmente para nós que nos encontramos na universidade. Eu olho para alguns elementos, por exemplo, como a escrita, né, a escrita livre. Eu olho para um outro elemento que seria, por exemplo, a poesia.
eu olho para um outro elemento, né, que nesse momento me vem à mente agora, mas esses elementos podem me ajudar a combater aquilo que, né, acontece de dificultoso dentro da minha saúde mental. Porque quando eu não estou bem mentalmente falando, a minha saúde física não vai estar bem, né? Então, é um complemento, é uma árvore completa, né? É um corpo em si, né? Onde nós temos como requisito principal a nossa saúde. E depois aparecem os outros elementos que fazem parte da nossa saúde, né? Então, é isso que eu queria trazer, acrescentar. Eu acho importante tudo que você está dizendo, principalmente no que toca a olhar para nós como totalidade, né? A gente é um todo, não dá para pensar em separado, né? Então, olhar para a gente enquanto um ser saudável em todas as instâncias, eu acho que nunca foi também tão importante, né? Nesse momento. Bom, e aí, rapidamente pensando no e como fazer para a resolução de problemas, né? Eu acho que pensar na coletividade, mesmo que a demanda seja pessoal, sabe? Mesmo que seja, por exemplo, aqui já que eu tomei como exemplo, né? Peço licença novamente. A Cássia não está bem, que parece até ser agressivo o autocuidado, parece para quem, né? Para o grupo. Então, o grupo precisa, nesse momento, o grupo precisa entender. Então, é tanto com a aprendizagem como o cuidado com o grupo, ele é coletivo, né? Então, se abrir para o diálogo, para o compartilhamento, né? Aprender juntos, assim, nas diferenças, nas similaridades. Gente, o grupo está com essa dificuldade, como é que a gente vê? Como é que a gente resolve? Então, assim, é isso, é a gente ir para a cooperação, para ver o que o grupo consegue desenvolver ali, né, para que ele resista ao conflito, né? O que ele pode fazer para que ele consiga encontrar soluções que não sejam a negação, que não seja a violência, né, mas que sejam experiências a partir do conflito, experiências a partir das diferenças, né? Então, construir essa mediação. E aí, gente, uma coisa interessante para quem trabalha com grupo. O grupo, ele tem uma especificidade, ele tem uma singularidade, mas ele é feito de diversidade, ele é feito de pluralidade. Então, ali tem muitas outras coisas, né, que vão incidir na construção desse grupo. Então, por exemplo, se a gente tem ali no grupo um espírito de liderança, né, é preciso que se cuide daquele espírito de liderança para que aquela pessoa que tem o espírito de liderança consiga entender o que é isso, que o espírito de liderança não é fazer tudo, que o espírito de liderança não é saber de tudo, que o espírito de liderança não é o que delega tudo, não é o centro de tudo, mas que o espírito de liderança é aquele que ensina, é aquele que partilha, é aquele que ouve, que vai escutar o outro, né? Então, assim, é olhar para esse processo de liderança, diferenciando dessa liderança competitiva que tem aí, né? Dessa coisa de ser melhor do que o outro. E aí tem uma última coisa que eu queria falar para vocês, que eu acho muito importante, que às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, eu não tenho paz no meu grupo, né? Eu só tenho conflitos, né? E não é bem a ausência, talvez, né? Paz não é uma ausência de conflitos, mas a paz é a tentativa insistente de relações harmoniosas, de relações que tentam se comunicar, de práticas do ouvir, né? Práticas da horizontalidade. Então, não é que não vá haver conflitos, né? Mas é que é preciso haver a presença dessas coisas, né? E aí, gente, todos nós somos protagonistas. Se eu pudesse agora, eu abrir o chat e dizer o nome de cada um de nós. Porque cada um de nós somos potentemente protagonistas dentro do nosso grupo. Cada um, né?
Cada um fomos convidados a aceitar as diferenças, a ter a habilidade de ouvir, de reconhecer. Lembro da Mari falando sobre a questão do orgulho. Quando a gente está ferido demais, a gente tende a não conhecer, a gente não reconhece, né? A gente não conhece a pessoa. A gente não tem mais limite para deixar que ela fale, não há mais limite dentro de nós. Então, é preciso parar e olhar para isso. Será que eu não estou conseguindo mais reconhecer que o outro ali precisa do meu respeito, e eu preciso também do respeito dele? Será que eu não tenho apreciado o outro porque o que ele tem feito me incomodou? Será que o meu lugar é aqui? Né? O que eu posso fazer para que eu fique aqui e aceite? Então, assim, é construir mesmo esse lugar, né? E aí eu diria que quando a gente busca um suporte emocional, um cuidado, né, muito voltado para essa ideia de conciliação que começa conosco mesmo e depois que chega ao outro, né, nesse período pandêmico, eu acho que aí tem muito a ver com o que o Fernando falou, né, acho que olhar para a nossa criatividade, ao invés do nosso medo de perder o controle, ao invés do excesso de cobrança, tipo assim, poxa, mas o fulano de tal não está fazendo o serviço dele, o que está acontecendo, está sobrando para mim. Ao invés disso, acolher, escutar, o que está acontecendo? E jogar real, você não está fazendo, mas está acontecendo alguma coisa, né? E aí surge essa palavra que nunca foi tão necessária, sempre foi necessária nas nossas relações, né? Principalmente no conflito, que é a reinvenção, né? A gente se reinventar ali, pô, passei por esse conflito, e aí? E aí, como é que eu fico, né? Eu que me implico, e aí? E o que eu vou achar disso? Eu vou levar isso à frente? Eu vou considerar? Eu tenho repertório para pensar melhor, para ter paciência, para não explodir no grupo, né? Esse olhar continua sendo para mim, continua sendo para dentro, né? E aí, gente, eu fui dando aqui algumas dicas muito rápidas do que é necessário para esse olhar para dentro, né? Que é o autocuidado. Não dá para cuidar do grupo e nem estar em grupo se eu não olhar para mim como esse grupo interno, intra que eu sou, né? E eu sou muita coisa, né? Mari é muita coisa, Cássia é muita coisa, Adriele é muita coisa, Fernanda é muita coisa, Elizabeth é muita coisa. Nós somos muita coisa. Então, a gente também precisa organizar em nós o que a gente é. Então, nesse período agora de conflito e de pandemia, diminuir a pressão sobre você mesma, diminuir a sua cobrança sobre produtividade, né? Tentar olhar para o que lhe faz bem. E, às vezes, olhar para o que lhe faz bem é escolher não olhar para o que lhe faz mal. É uma escolha, né? Eu escolho isso para não escolher aquilo. As próprias atividades físicas para botar o corpo para produzir outras coisas, né? Minimamente olhar para a nossa rotina, agora que vocês me disseram no início, eu vou para o trabalho, depois eu vou para o trabalho, depois meio-dia eu vou para o trabalho, depois eu vou para o trabalho, tá assim, né? Então, planejar melhor para que dentro dessa rotina que vou para o trabalho, depois vou para o trabalho, depois vou para o trabalho, tenha também, eu vou para o trabalho, aí aqui eu vou parar, aqui eu vou descansar, aqui eu vou brincar com meu filho, né? Anteontem eu prometi minha filha, em meio a várias quebras de promessa, minha filha mais nova, de 13 anos, que eu ia brincar com ela. E tive que parar uma atividade de um projeto no meio, porque ela chegou aqui na hora e disse, aí mãe, vai me enrolar de novo? Eu disse, não, vamos lá. E aí você não terminou? Não, depois eu vou terminar. E eu fui brincar de correr com ela e tal, e ela ficou tão feliz, né? Então, aquilo me deixou feliz também. Mas se eu não tivesse rompido naquela hora, eu não ia saber o quanto eu ia deixar ela feliz e o quanto eu ia ficar feliz. Então, às vezes, um planejamento, um replanejamento ali, né, nos ajuda a diminuir essa pressão e, de repente, se cuidar. E aí tentar alguns contatos, mesmo que seja online mesmo, sabe? Assim, hoje meu professor disse, vamos tomar uma cerveja online, porque não está dando, né? Então, essa reinvenção, né, gente?
e saber quando pedir ajuda, sabe? Eu acho que Fernando tocou num ponto muito crucial, que é a saúde mental, que não é, as outras não são tão importantes, né? A saúde nos outros campos da vida, mas eu acho que a gente tem que saber nosso limite, né? Quando não está dando, a gente precisa pedir ajuda. E aí, aqui eu encerro minhas palavras do jeito que a gente começou, né? E que a gente olhe para essa base, para essa terra que a gente pisa, para esse chão que a gente pisa, que se chama Unilab, que se chama Bahia, né? A faculdade onde você está, enfim, o seu lugar, a sua casa, a sua vida, a sua história. E quando a gente visualizar as fissuras, né? As rachaduras, a gente possa encontrar ali, florescer de alguma coisa que pode estar no nosso comportamento. O que eu posso fazer com isso? Assim? Que foi isso que eu não vi essa rachadura? Assim? O que eu posso fazer para mediar? Né? É melhor eu passar um rejunte ou eu vou aguar vou jogar umas sementezinhas para nascer uma planta? O que eu faço ali, né? E de repente se implicar. Isso pode ser na sua vida profissional, na sua vida pessoal ou no seu grupo de estudos, né? E muito obrigada por esse momento. Né? E aí fica por conta das meninas, do Léo, da Cássia e da Mari, o que a gente vai fazer agora, né? Fran, a gente que Fran, muito agradece obrigada. a sua presença. Fomos muito felizes, né, Mari? Nossa, eu tô demais. Como eu falei, para mim foi uma terapia, eu aprendi demais. Eu tô renovada, né? A didática que a senhora usou, as coisas que a senhora falou, me fez refletir sobre o meu lugar no grupo, né? O que é que eu tenho que fazer no grupo, com quem eu estou no grupo, né? Porque a gente tem as comissões e saber se aproximar daquilo que te faz bem, daquilo que te atrai, enfim. Eu queria só pedir, antes de alguém quiser falar alguma coisa, para a gente, quem puder ligar a câmera, para a gente registrar esse momento lindo, né? Esse momento maravilhoso, que eu creio que todo mundo aprendeu, né? Junto comigo, com a Cássia, com o Léo, e vai levar isso